E vamos repercutir esse encontro histórico com o repórter Fernando Oda. Fernando, boa noite para você. A reunião entre esses dois líderes já terminou? Ainda não terminou, Luciana. Boa noite para você, para o Laerte, para todos que nos acompanham. Faz mais ou menos 2h30 que Putin e Trump estão reunidos e esse encontro pode durar até 7 horas ou mais. E para me ajudar nessa análise hoje, eu estou aqui ao lado do Guilherme Meirelles, ele que é especialista em relações internacionais e mestre pela USP. Professor, primeiramente, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Gazeta. Gostaria de começar justamente com essa questão do tempo. Trump disse antes do encontro que se fosse rápido não teria sido positivo, mas como eu falei, já faz quase 3 horas que eles estão reunidos. Então, qual que é a expectativa do senhor para o resultado desse encontro? Boa noite. Boa noite. Eu acredito que nada vai ser resolvido nessa primeira reunião, para ser muito sincero, até porque falta a pessoa mais importante em todo esse contexto, que é o presidente da Ucrânia, que sequer foi convidado até por uma imposição do próprio Vladimir Putin. Então a gente está vendo dois países que estão negociando a soberania de um terceiro país que sequer foi convidado. Isso significa então que é muito difícil que se chegue a uma conclusão sem qualquer participação da Ucrânia. E mesmo que se tenha algum resultado, dificilmente esse resultado vai ser imposto sem que o próprio Zelensky dê um aval no final de todo o processo. Professor, a princípio se reuniriam somente Trump, Putin e seus respectivos tradutores, mas de última hora eles incluíram alguns assessores, como por exemplo Marco Rubio, que é secretário de Estado norte-americano, e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, da Rússia. O que a inclusão desses assessores pode mudar nas discussões? Eu acredito que pode trazer um grau de polarização maior, porque tanto o ministro de Relações Exteriores da Rússia quanto o secretário de Estado, que na prática é o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, são pessoas muito polêmicas em termos de declarações, inclusive declarações contra o outro país. Então, no caso do russo contra os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos contra a Rússia. Então isso vai trazer um grau de polarização maior do que aquilo que o próprio Putin e o próprio Trump já fazem. Professor, os dois líderes não se encontravam pessoalmente cara a cara desde 2019, né? Eu gostaria de saber na sua avaliação por que o Putin decidiu sair desse isolamento político nesse exato momento e, pegando o gancho na sua primeira resposta, qual que é a chance de Volodymyr Zelensky se propor a participar das próximas discussões? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar que é a guerra mais importante e mais significativa na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, porque inclui inclusive um dos países mais importantes da Europa, que é a Rússia. Chega um determinado momento em que a Rússia não consegue mais empurrar essa guerra sem planejar um final. Essa guerra começou no começo de 2022, ela começou em fevereiro de 22, que foi quando teve a primeira invasão russa contra o território ucraniano nesse contexto. Lembrando que a Rússia já tinha anexado a Crimeia um pouco antes, que também era parte da Ucrânia. Então, assim, chega um momento em que a Rússia tem que chegar a um resultado final para concluir como que essa guerra vai chegar ao fim. E o Trump, ele é uma pessoa que tem aí um ímpeto de querer participar das decisões internacionais muito mais do que o Biden. Então, como você disse, o último encontro deles tinha sido ainda no governo Trump, em 2019. Tem esse tempo aí do governo Biden, onde o Biden não foi um grande protagonista em termos de relações internacionais. E agora, com a volta do Trump, é natural que o Putin queira se aproximar dele no sentido de encontrar um mediador para esse conflito. Lembrando que a relação entre o Trump e o Zelensky, ela é de altos e baixos, entre momentos em que eles são aliados e momentos em que eles acabam discutindo até publicamente, como aconteceu esse ano. Feito, professor, muito obrigado pela participação. A gente vai seguir acompanhando os resultados desse encontro e agora eu volto com vocês aí no estúdio.